Então hoje eu terei o prazer de dar extensão aqui, continuidade a esse tópico. Como eu disse a vocês, ele foi pensado com bastante carinho, né? Especialmente esse público que está dando sequência nessa maratona acadêmica, né? Inclusive, propositalmente aqui, esse termo ele aparece nos 3 dias, que é uma maneira da gente tentar dizer que nós estamos passando por um percurso, né? Uma jornada. Então, percebam aqui que ontem nós discutimos um pouquinho por meio de um exemplo, né? Um exemplo, obviamente, real, recente, de uma recém-doutora, né? Que teve a oportunidade de explicar um pouco como é que foi a sua jornada, uma história que é bastante comum com muitos brasileiros e brasileiras, e vocês perceberam que, como ela mesma encerrou, né, a composição, né, tendo esforço, mais oportunidades e apresentando resultados, é possível sim você conseguir chegar, né, nessa etapa aí que nós chamamos aqui de linha de chegada. E ela mesma colocou que são várias linhas de chegada, porque ao atingirmos um ponto, né, alcançarmos um objetivo, nós automaticamente entregamos um novo propósito, um novo objetivo. Mas aqui a linha de chegada, ela é uma marca divisória, pessoal, propositalmente no dia de hoje, né, nesse curso aqui, para a gente estabelecer a linha de chegada como academia. Então, para aqueles e para aquelas que eventualmente se veem, né, na academia, o que é academia, né, quer dizer, a nossa atuação como docente, pesquisador, né, o agente da extensão, para essas pessoas que se veem chegando nesse contexto. Então, nós colocamos aí como linha de chegada esse ponto, tá joia? Mas lembrando aqui que a gente vai tentar trazer, né, por meio da contribuição do Dr. Rafael amanhã, um case de sucesso de um doutorando aí que, ao finalizar, né, o seu doutorado, além de dar sequência ao pós-doutorado, ele também colocou um pezinho aí numa iniciativa, uma iniciativa que se tornou já uma iniciativa privada, inclusive aí com o estabelecimento de um escritório que vocês verão amanhã, né, esse case de sucesso também, e dando uma ideia para vocês de que a gente não necessariamente tem que visualizar a nossa atividade somente dentro da academia. Obviamente, por meio daquilo que a gente aprende na academia, pode ser aplicado também em outros setores, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui na nossa conversa. Especificamente hoje a gente vai trabalhar esse tópico aqui, o que vem depois da linha de chegada, né? Então, só reforçando que a linha de chegada aqui a gente vai definir como a chegada até o seu posto de trabalho, a sua posição, seja ela uma instituição pública ou seja ela uma instituição privada, seja uma faculdade ou seja uma universidade, tá bom, pessoal? Então, o que é importante aqui, né, não é tópico da nossa conversa de hoje, mas que a Cristiane teve a oportunidade de trabalhar um pouco com vocês ontem, é o que vem antes, né? E a gente pode colocar essa trajetória, obviamente, desde o momento que a gente começa a raciocinar, né? Mas mais especificamente é a partir ali, mais ou menos, do ensino médio que a gente começa a vislumbrar aquelas atribuições que nós eventualmente gostaríamos de executar na nossa vida adulta, né? Então, a partir do final do ensino médio, a gente decide, opta por uma graduação. A graduação, obviamente, ela é uma etapa das nossas vidas que não necessariamente a gente tem a devida certeza, né, a certeza absoluta daquilo que nós gostaríamos de fazer. Nós entramos normalmente muito jovens no ensino da graduação e, né, nem sempre a gente tem a escolha mais assertiva. Sequer se a graduação, né, é exatamente aí aquilo que melhor atende às nossas expectativas. Às vezes hoje, né, com as opções de cursos profissionalizantes, a gente pode, né, ter opções aí que são mais adequadas àquilo que a gente projeta para as nossas vidas. Mas considerando que você escolheu bem a sua graduação, que você sabe muito bem o que você quer fazer, e é naquela especialidade, né, que você está desenhando o seu futuro, a sua vida profissional, aqui eu já coloco um ponto, né? Como a Cristiane comentou ontem, a importância, pessoal, para quem visa essa linha de chegada aqui na academia, é fazer uma iniciação científica.
E essa iniciação científica, ela tem que ser buscada, de preferência, na primeira metade da sua passagem pela graduação. Porque se você deixa para experimentar isso muito ao final, pode ser que você não tenha tempo para colher os frutos adequados, né? E se você inicia muito precocemente, não seria um problema. No máximo, você pode passar por mais de um grupo, por mais de uma equipe, por mais de um laboratório, porque eventualmente você não terá maturidade no início para saber exatamente que grupo, né, você teria ali para experienciar. Agora, esse aqui é um ponto que ele é fundamental, não pode deixar de existir aí na sua passagem. É uma iniciação científica, seja ela voluntária ou seja ela remunerada. É uma experiência pessoal que vocês precisam pensar com muito carinho para quem está chegando agora aí, né, na graduação. Bom, ao término da graduação, então vocês decidiram, optaram por dar sequência nessa carreira acadêmica, né, nessa maratona acadêmica, e aí, invariavelmente, a gente passa pelo mestrado, passa pelo doutorado. Há alguns casos onde você pode ir direto da graduação para o doutorado. Como foi o meu caso, eu particularmente não recomendo. Eu acho muito importante não ter pressa nessa etapa, né? Os aprendizados que a gente obtém durante a passagem pelo mestrado são super válidos. E eu acho que ele nos dá um preparo, né? um alicerce muito importante para que você siga no doutorado. E aqui mais uma observação: a importância, pessoal, de vocês buscarem aí um período de sanduíche. E não necessariamente fora do Brasil. Tá? Nós temos bons grupos, excelentes quadros aqui no Brasil também. Tá certo? Então, pode ser as duas coisas. Você pode experimentar durante a sua passagem, né, por um doutorado, colaborações dentro e fora do Brasil. Né? E as oportunidades estão aí. E é realmente uma questão de explorar essas oportunidades. Elas são super ricas e importantes porque elas vão te dar também um alicerce para que você tenha a possibilidade, a partir desse doutorado, de seguir para concursos públicos, se essa for a sua opção, ou pleitear aí, né, um pós-doutoramento, como a Cristiane colocou ontem aí para vocês, inúmeras oportunidades de pós-doutorado no exterior. Agora, tem que se pesar com muito cuidado, né, o quanto você vai investir esse tempo no exterior, porque entendo que se vocês quiserem fazer as vidas aqui no Brasil, ao estar no exterior, as chances de você vir para cá para fazer concursos, elas ficam mais limitadas, né? Porque você tem que entrar num acordo aí com o seu supervisor, sua supervisora, os gastos, né, os custos para estar aqui em vários concursos, tudo isso tem que ser pesado, mas não há sombra de dúvidas de que a ciência internacional é uma ciência que te dá uma credibilidade muito grande, além da experiência, né? Muitas daquelas que a gente não vai encontrar aqui no Brasil. Então não estou desestimulando de forma alguma aqui, tá? Essas intervenções no exterior, elas são fundamentais, necessárias. Então, se possível, faça, né? Tenha essas oportunidades no exterior, porque elas são muito importantes, e sempre procurando grupos diferentes daquele que você experimentou durante o doutoramento, né? Para que a gente saia um pouco daquelas palavras-chave, que a gente saia daquela caixinha, né, com a qual a gente está envolto, para que a gente tenha aí uma ampliação da nossa capacidade, da nossa visão científica. Bom, dito isso, pessoal, você tem, digamos, as ferramentas, né, o arcabouço aqui, para você pleitear aí uma posição na academia. E lembrando que hoje aqui, né, a nossa conversa é a academia. Então, a iniciativa privada vai ficar amanhã aí para a fala do Dr. Rafael, tá? Então, imaginando que você está determinado, está determinada a pleitear uma posição, seja ela pública ou privada, numa universidade, numa instituição de ensino superior, e você fez toda a lição de casa, o que você precisa agora entender? Que é o universo, que é a realidade da academia. Eu vou falar aqui sobre a minha perspectiva, né? Então, pessoal, eu atuo aqui no Departamento de Ciências Fisiológicas do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui estou desde agosto de 2010. Coincidentemente, amanhã vai fazer 12 anos que eu assinei o contrato aqui nesta instituição.
E eu estou falando de uma universidade federal, né, localizada na região sul, e é a matriz aqui do estado de Santa Catarina. Então é sob essa perspectiva, com essa experiência, que eu vou dizer para vocês o que não necessariamente é a realidade de todas as demais federais e nem das estaduais, mas vocês devem concordar comigo que elas serão muito similares, né? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente é que quando vocês vão se direcionar a um concurso público, seja de novo numa instituição pública ou privada, você vai ter que apresentar um plano de trabalho. Isso estará devidamente requisitado no edital de concurso público. Tá? E o que consta nesse plano de trabalho? Basicamente, vocês vão ter que apresentar uma proposta, um plano de trabalho para ensino de graduação, ensino de pós-graduação, eventuais atividades de extensão, projetos de extensão ou de pesquisa, ou ambos. Né? A gente diz que esse tripé da universidade, ensino, extensão e pesquisa, ele é o tripé da instituição. Você, como servidor, não necessariamente tem que executar os três, tá? Você, obviamente, não terá a chance de abrir mão do ensino. O ensino é algo que te coloca dentro da instituição, você será um servidor do ensino, servidor docente, né? Servidora docente, e, paralelamente, você executará mais ou menos uma dessas duas atividades, ou um pouco de ambas, tá? E aqui nessa etapa da pesquisa, né, dentro desse plano de trabalho, você vai ter que estar, então, prevendo que atividades de graduação você vai propor, que atividades de pós-graduação você vai propor, a gente vai comentar mais na sequência. E visando que você vai atuar na extensão à pesquisa, e focando um pouquinho mais na pesquisa aqui, é onde você vai atuar na formação de recurso humano. Né? Então você será, amanhã, a pessoa que estará orientando os pós-graduandos. Né? Se você hoje é uma mestranda, um mestrando, um doutorando, uma doutoranda, entenda que você é um componente dessa equipe e existe a figura de orientador ou orientadora. E amanhã você será essa figura. Né? Então você tem que se visualizar propondo, né, essa atribuição no seu plano de trabalho. Você terá a oportunidade de liderar um laboratório, de participar de um grupo de pesquisa, onde você vai ter que colaborar para angariar recursos, para escrever projetos de pesquisa, relatórios, né, emissão de pareceres. Então aqui são algumas subatribuições, né, que fazem parte desse componente chamado pesquisa e, por que não, também extensão. Tá joia? E há algo aqui que poucas pessoas percebem, eu, por exemplo, tinha pouca noção disso, mas que diria, quase um quarto elemento, é a administração e gestão, pessoal. Vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê dessa informação. Então, nesse plano de trabalho, uma vez que você o apresenta, você precisa visualizar que é aquilo que você fará, né? Então é aqui que a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá certo? Então, o plano de trabalho é algo que você propõe no ato do concurso e é o que você deverá fazer, não o que gostaria de fazer. E isso é muito importante, pessoal, porque se vocês observarem na fala da doutora Cristiane ontem, ela se vê, né, segundo a perspectiva dela, ainda faltando alguns elementos para que ela esteja competitiva o suficiente, segundo a ótica dela, para algumas instituições de ensino superior. E isso é válido mesmo, dependendo do alvo que ela quer ter. Agora, para algumas instituições de ensino superior, é muito provável que ela já tenha capacitação mais do que suficiente para fazer a diferença naquela instituição. Então aqui você tem que ter muito cuidado com a realidade local. Né? Por quê? Porque aquele plano que você apresenta, ele tem que ser real, execuível. Né? Então, assim, cuide ao propor o que não pode ser executado por desconhecimento da realidade local. O que é muito comum? Você vem de uma alta competência, de um pós-doutoramento, vamos supor, no exterior, onde você tem todas as infraestruturas e recursos disponíveis, e vai atuar num campo, né, numa universidade, que ela está descentralizada da matriz, num estado que não tem, né, digamos, um investimento pujante em ciência. E aí você trabalha com biologia molecular, trabalha com abordagens in vitro, com abordagens sofisticadas, e propõe isso no seu plano de trabalho.
E aí o pessoal que vai estar na banca, conhecendo a realidade daquela instituição, vai cada um olhar um para o lado e dizer assim, essa pessoa não tem noção da nossa realidade. Aqui sequer temos biotério, aqui sequer temos laboratórios, aqui sequer temos pós-graduação, e esse candidato, essa candidata não prestou atenção nisso. Então ela está propondo algo aqui que ela não vai conseguir executar. Logo a frustração virá e daqui a pouquinho vai estar prestando concurso em outro local. Então tem que ter muito cuidado, porque isso aí é até quase um autoflagelo, né? Você se colocar numa instituição pela garantia, pela segurança da remuneração é um ponto, mas você tem que ver o quão realizado você será nesse local. E se você quer muito fazer pesquisa, se você quer muito estar envolvido nesse ramo da atividade acadêmica, você tem que ter muito cuidado. Agora, não significa que você não pode iniciar essa atividade nesse local. Você poderá fazer a diferença nesse local. Só que você tem que entender que você terá que construir toda esta realidade. E se isso te torna, digamos, motivada, se isso faz parte do seu propósito, você vai poder modificar muito a realidade daquele local. Mas entenda que você terá que abrir fronteiras. Isso é importante. É belo, é muito digno de nota, mas você tem que estar preparada para essa realidade. Tá? Então é muito importante, pessoal, conhecer a realidade local. E isso muda de instituição de ensino superior para instituição. Né? Se a gente olhar aqui a UFES, que tem a matriz de Florianópolis, mas existe a UFES de Araranguá, de Curitibanos, de Blumenau. Dependendo de qual campo eu estou analisando, eu terei realidades diferentes. Existe a Unifesp de Santos, a Unifesp de São Paulo, a USP de São Paulo, a USP de Bauru, a USP de Piracicaba. Então, você tem que conhecer cada realidade. Embora todas sejam USPs, elas não têm realidades idênticas. Então, muita atenção na hora que você estiver visualizando como você vai chegar nessa instituição. E se pergunte verdadeiramente se você, primeiro, tem o perfil para aquela instituição, né? E se você contribuirá para fazer a diferença, para acrescentar algo naquela instituição. Isso é vital, pessoal. É vital para a felicidade de vocês, né? Para mitigar o insucesso e para que exista uma simbiose, uma harmonia verdadeira entre aqueles que te acolherão e a sua chegada. Porque, do contrário, você vai estar, criando ruídos dentro de um ambiente para o qual você não se organizou suficientemente antes, para entender a realidade daquele local. Então tem que ter bastante cuidado, tá? E esse plano de trabalho, a princípio, ele é um plano que será o seu guia. Então, supondo que você fez a lição de casa, de que você estudou o currículo dos docentes, das docentes daquele departamento, que você conhece as linhas de pesquisa, chegou até a dar uma olhada nas publicações, dos docentes que ali estão, você fala, caramba, eu me identifico aqui eu tenho muito como contribuir. Então o seu plano ele será verdadeiro. Você vai conseguir tê-lo como um guia verdadeiramente. Não será um plano de fachada, como acontece muito nos concursos. Se apresentam planos que são incompatíveis com a realidade, vendem ilusões, chegam aqui a frustração é dupla, de quem apresenta e de quem recebe. Às vezes por falha das próprias bancas também, de apostar muito naquele plano, desconhecendo a realidade local. Tá? Então, de preferência, considere locais em que se vê vivendo, e por período indeterminado. Tá? Isso é muito importante, pessoal, porque senão é muita frustração, para as duas pontas, para a instituição que aposta em você e para você, obviamente, que também aí, estava apostando nessa oportunidade. Mas nada impede, obviamente, vocês têm total direito de experimentar uma instituição e de se ver à vontade de seguir caminho, rota em outra instituição. E aí eu convido vocês, os jovens aí que estão me ouvindo, a acompanhar um blog, pessoal, que eu decidi iniciar aqui, uma atividade de escrita. Eu comecei a escrever no ano passado. Então eu vou escrever bastante aqui para frente sobre esses temas, temas relacionados à rotina científica. Então, não sei se vocês conhecem o Medium, o Medium é um blog free, e aí eu comecei, então, desde o ano passado a escrever. Vocês podem acessar ali, é gratuito, medium.com/@alexrafacho, tá?
Então já tem 10 textos ali, todos eles relacionados à rotina científica, inclusive podem me dar sugestões, e ali eu vou tentar trabalhar um pouco mais sobre essas temáticas. E já tenho aqui, né, ó, maratona acadêmica, a chegada, o que vem depois da maratona, outra maratona, tá? E ali, pessoal, eu deixo um relato do meu memorial autobiográfico, tá? Se alguém quiser acompanhar, nesse segundo texto aqui, provavelmente vai ter um link, que eu vou deixar o meu memorial. E o memorial nada mais é do que a sua biografia. Você vai contar com toda a franqueza como é que você chegou até essa etapa da tua vida, tentando apresentar forças, fraquezas, né, oportunidades, enfim, joia? Então, nesse plano de trabalho, supondo que, né, você então foi bem sucedido, bem sucedida, obteve a pontuação, foi aprovado ali no concurso público, você chega nessa casa. E aí, pessoal, supondo que você foi bem acolhido, que lhe foi dadas, né, as condições para você trabalhar, você vai ter que atuar naquilo que você propôs a fazer. E uma coisa que você não tem a chance de escolher é ensino de graduação, ou seja, você vai dar aula para, né, algum ou mais cursos de graduação. Aqui, por exemplo, né, tem que dar aula, né, eventualmente para educação física, odontologia, fonoaudiologia, medicina, biologia. Atualmente eu me concentro no curso de medicina, mas eu tenho que estar disponível para dar aula em qualquer outro curso e mais de um conteúdo. Então, aqui na fisiologia eu ministro fisiologia gastrointestinal, mas eu posso ter que ministrar respiratória, renal, né, cardiovascular. Então, você tem que estar preparado, obviamente, para apresentar, né, conteúdos, para ministrar conteúdos que podem ser um ou mais, em um ou mais cursos, tá? E aí, já para que ninguém se frustre lá na frente, se você for super dedicado ou dedicada a essa construção, para mim, pessoal, tá? Aqui então, de novo, é sempre sob a minha ótica, né? Eu gasto em torno de 4 ou mais horas para cada hora que eu vou lá falar na sala de aula. Então, se você for dar ali, né, 4 horas de aula numa semana, você vai ter que se dedicar pelo menos ali em torno de 16 ou mais horas, quase 20 horas da sua semana. Você vai ter que reservar ela ali para você montar aquele conteúdo, né, de maneira bastante séria e comprometida, né? E obviamente depois basta manter o conteúdo atualizado. Então essas 4 horas aqui é no teu primeiro momento, quando você senta pela primeira vez para entregar aquele conteúdo, né? Depois você mantém esse conteúdo atualizado, vai te custar menos tempo. Mas cautela, né? Eu coloco aqui que é uma diferença brutal entre ser ou estar professor. E aí eu coloco mais um texto aqui para vocês lá no meu blog, porque perceba, pessoal, que ser e estar são ações diferentes, né? Estar é quando você, a princípio, não gostaria de dar aula. Você fala, eu gostaria de ser pesquisador, mas eu terei que estar docente. Existem o contrário também, aquelas pessoas que fazem a pós-graduação porque gostariam de ser docentes. Então é naquilo que vem, né, o brilho deles. E aí eles têm que estar pesquisadores. Olha que interessante. Só que na academia você não tem a opção de, né, ser pesquisador. Você tem que, antes de ser pesquisador, estar no mínimo docente. Agora, estar docente é um perigo, né? Você precisa ser docente. Você precisa, né, se identificar, gostar. Porque é o carro-chefe da tua atuação dentro da instituição, tá? Então, eu não vou ter tempo aqui de discutir. Se alguém depois quiser fazer algum questionamento, eu deixo um texto aqui onde eu aprofundo bem nessa dicotomia entre ser e estar professor, que se estende também para ser e estar pesquisador, tá? Então, prestem bastante atenção, né? Para aqueles que estão montando uma carreira apenas com a visão de pesquisa, vocês precisarão, no mínimo, estar docentes também, tá? E o contrário também é verdadeiro, tá? E isso, pessoal, a princípio você previu no seu plano de trabalho. No seu plano de trabalho você já vai prever, né, quais cursos, conteúdos, qual abordagem didática, qual método de avaliação você utilizaria para atender esses conteúdos. Mesmo que o departamento já tenha tudo estabelecido. É como você veria, se você tivesse a oportunidade de apresentar um plano, né, de ensino para um determinado curso, um determinado conteúdo, como você o faria? Então isso é muito importante. E para quem não conhece, né, existe esse livro aqui genial do Leandro Carnal, para quem não sabe, né, um filósofo aí super conhecido na TV brasileira, que já foi professor, né, do ensino médio e universitário,
E esse aqui é um livro sensacional aí, que diz muito sobre ser e estar, né, docente. E aí, pessoal, vocês também têm que considerar que, dependendo da instituição que vocês estiverem pleiteando uma posição, novamente, seja público ou particular, você também terá a oportunidade, se isso estiver previsto nessa instituição, a atividade de pós-graduação. Qual atividade? Ensino. Então, que disciplina você entregaria para aquela ou aquelas pós-graduações? Então, isso aqui é muito importante, né? Então, nesse caso, obviamente, olha só, você deverá antes ter currículo e proposta para pleitear um credenciamento. Então, se você chega competitivo numa instituição, e aquela instituição tem um programa de pós-graduação, é um erro, assim, crasso você desconhecer os programas de pós-graduação que estão vinculados àquele instituto, àquele centro, àquele departamento. Porque, conhecendo-os, você já terá a oportunidade de dizer, inclusive, eu estou mirando aquele ou aqueles programas. E para aquele ou aqueles, eu vou apresentar esta ou estas disciplinas. Que são disciplinas onde você vai entregar a sua especialidade, tá? Mesma linha de raciocínio, para cada hora você vai gastar de 4 horas ou mais. E a atualização, né, ela vai te exigir as mesmas 4 horas ou mais para cada edição que você for ministrar essa disciplina. Porque diferente da graduação, o conhecimento na pós-graduação é conhecimento de ponta. Então ele se modifica, se atualiza muito, né, entre um semestre e outro. E aí, se você fizer uma atualização honesta, realmente isso vai te consumir um bom tempo, né, da tua semana que você tem que estar prevista para considerar. Então perceba que você estará atuando em ensino de graduação e também em ensino de pós-graduação, né? E aqui você deve ser professor, não estar. Por quê, pessoal? Porque aqui você está oferecendo aquilo que você sabe fazer. É a sua especialidade. Então não tem por que você trazer um conteúdo que você não se sente motivado, não se sente à vontade. Então, né, isso tem que ser pensado com muito carinho. E a princípio isso já esteve previsto no seu plano de trabalho. Então isso não pode faltar no seu plano de trabalho. Tá? E lembre que o plano é o que você fará, não o que você gostaria de fazer. E por que você tem a convicção de que é o que você fará? Porque você estudou a instituição antes. Você fez a lição de casa, você entendeu qual é a realidade local. Então você não vai estar propondo coisas na margem de insegurança. Você vai estar propondo com segurança. Tá joia? Então isso muda radicalmente o teu poder de convicção quando você vai para um concurso público com essa orientação. Tá? E a extensão, pessoal, a extensão aumentou muito, né? O quanto se preza a extensão, especialmente nesse período pandêmico. Porque a gente viu uma explosão das ações e dos projetos de extensão durante essa fase agora da pandemia. Especialmente porque os recursos ficaram super escassos, a gente precisou investir pesadamente nas plataformas digitais e o alcance foi muito grande, como esse exemplo de agora. Eu estou falando aqui sem precisar me mover e vocês estão ouvindo aí das suas casas, né? Assim eu espero, né? Num domingo de manhã. E as extensões, pessoal, são o que? Atividades, projetos, ações que traduzam e transfiram conhecimento científico para a comunidade leiga ou especializada, como é o que a gente está fazendo aqui agora. Eu estou batendo um papo com vocês, que é uma comunidade especializada, seja ela local ou a qualquer distância. Então, basicamente, isso é um pacote, né, que contempla as ações, as atividades, os projetos de extensão. Por exemplo, palestras educativas, emissão de pareceres, divulgação científica, projetos junto a comunidades locais, para atender demandas locais, organização de eventos, etc. Tudo isso contempla as ações de extensão. E a princípio você previu no seu plano de trabalho. E é isso, né? Quer dizer, você não precisa inventar nada que você não se sinta confortável em fazer. Mas você, né, não tem como não fazer alguma dessas atividades. Elas fazem parte praticamente de forma intrínseca, né, do nosso dia a dia. Isso que eu estou fazendo com vocês aqui agora é uma atividade de extensão, porque ela não é remunerada, eu não ganho R$1 por isso, né? Mas eu estou aqui fazendo essa doação, essa contribuição a alguém, não sei quantas pessoas eu estou afetando nesse momento, mas olha que bacana, né? É uma transferência, como estou colocando aqui, ó, de conhecimento a uma comunidade, não importa quanto seja, tá? E, como eu disse, então, né, você já
deverá ter previsto isso no seu plano de trabalho e é algo que você executará, né? Então, muito cuidado. Durante o período probatório, seja fiel ao seu plano de trabalho. Infelizmente, muitos institutos, centros, departamentos, assim que o candidato ou candidata é aprovado, esse plano de trabalho, pessoal, não está em lugar nenhum, tá? Eu sei de uma ou outra instituição paulista que existem planos de trabalhos periódicos, trienais. Aqui na Federal não tem. Não tem. Ninguém diz assim, Alex, você tem qual que é o seu plano para os próximos 3 anos? Não existe. Alex, qual que é o seu plano durante o probatório? Eu apresento relatórios, mas não apresento plano. Eu apresento o que eu fiz, não o que eu farei. Então vejam que isso é um pouco anacrônico, né? Porque o ideal é você apresentar o que você fará e depois prestar contas, né? E uma vez tendo pleiteado uma vaga, apresentado um plano de trabalho, vendido, né, as competências que você tem para entregar àquela instituição, seria o mínimo do razoável que essa instituição ela checasse se você está executando aquele plano de trabalho e dando as condições, sempre que possível, obviamente, de contrapartida para que o plano seja executado. Tá? Depois vocês podem, né, eu vou tentar fechar minha fala daqui a pouquinho para que a gente tenha tempo aí de perguntas e respostas. Pessoal, qual é a outra realidade dentro da academia? Seja ela instituição particular, pública, que esteja envolvida com pós-graduação, né? É a realidade da pesquisa. Aqui é uma área que nos orgulha e nos entristece ao mesmo tempo, né? Porque nós temos um potencial, mas temos uma falta de investimento, uma falta de continuidade, né? De consolidação da infraestrutura científica brasileira, que é lamentável, né? Mas partindo do pressuposto que, você possui local ou laboratório, ou foi acolhido por um grupo, né? Então você chegou, olha só como as coisas, às vezes elas são muito mal elaboradas, né? O departamento recebe alguém, mas o próprio departamento não lhe dá uma mesa, não lhe dá uma cadeira, não lhe dá um lugar para você trabalhar. Por quê? Porque você veio para tampar um buraco de ensino de graduação. Não deveria ser assim, né? Mas eu não estou dizendo que isso ocorre em todas as instituições, em todos os departamentos. Isso depende muito de departamento para departamento. Quanto mais organizado e estruturado ele é, mais concatenada vai ser essa combinação, essa simbiose. Então o departamento ele vai te receber, vai te acolher e dizer assim, ó, tá aqui, fulano, fulana, esse vai ser o seu escritório, esse aqui vai ser o seu laboratório. Ele está vazio, você vai ter que muni-lo de equipamentos, mas está aqui, você pode começar, né? Como você disse no seu plano que você traria recursos, então agora você tem a infraestrutura. Agora, você pode chegar e não tem nada disso, mas já tem um grupo, e um grupo te acolher. Não está mal, né? Então você vai fazer parte de um grupo, está tudo bem, tá certo? E aí, já antecipo aqui a importância de vocês terem muito cuidado com o lado do networking, pessoal. Se vocês ficarem conhecidos por serem pessoas de difícil relacionamento, isso chega aqui e se mostra no tempo. Então é muito importante, né, ter neutralidade, serenidade, equilíbrio, balanço, tá, maturidade. Porque se você for acolhido por um grupo, você vai chegar num grupo que tem já a rotina estabelecida. Você tem que ter cuidado para chegar e mudar essa rotina. Então, tudo isso conta, né? E é a nossa vida, é assim, né? No dia a dia. E aí, então, partindo do pressuposto que você tem um local, ou que você está sendo acolhido, que você possui recursos, e que você conseguiu, né, levantar o seu RH, que isso também é uma coisa que não depende somente de você, depende de, né, pessoas se interessarem por você, das pessoas te conhecerem, de você estar credenciado em um programa de pós-graduação, de você ter a infra e o recurso. E aí, uma vez que você tem, né, esses atributos, aí você agora está apto para executar a sua atividade de pesquisa. E é onde vai ocupar a maior parte das suas atribuições. A gente, se quiser, trabalha 60 horas por semana, né? Eu não estou aqui hoje, no domingo, pela manhã. A nossa atividade, a nossa carreira, pessoal, ela é um pouco assim, perigosa. Se a gente não cuidar, a gente trabalha muito, né? Então, é onde você vai conseguir 50% da sua carga horária. 20 horas por semana você vai conseguir justificar com pesquisa, se você de fato atender os critérios de pesquisa da sua instituição.
Só que aqui, percebam que existe, né, um probleminha, que eu destaco para vocês. A diferença entre a matriz e os campi. Então, a matriz, por exemplo, imaginem a Unicamp de Campinas, né, ou a USP de São Paulo. E aí, o que é um campi? São aqueles campi descentralizados, né? E o que vai acontecer? Eles não têm a mesma infraestrutura. A Unicamp de Limeira, né, a USP de Bauru, né, a UFSC aqui do interior de Santa Catarina, não tem a mesma infraestrutura que uma matriz. E aí, não necessariamente você vai encontrar lá o que você encontra aqui na matriz. Então, tem que ter consciência disso, né? E tentar estar feliz com isso, de certa forma. E, se for o caso, tentar melhorar a realidade lá, ou aceitar, né, que no mínimo você vai modificar a vida das pessoas por meio do ensino da graduação e, com o tempo, ajudar a construir aquela instituição, tá bom? Então tem que ter bastante cuidado e não projetar num campo o que se espera numa matriz e depois ficar atacando o campo. Ah, mas aqui eu não tenho isso, mas aqui eu não tenho... Bom, peraí, não. Você não fez a lição de casa? Você não viu que aqui não tinha, né? Então eu insisto nessa tecla porque eu acho que isso é muito justo, né? É muito correto, joia? E aí, né, pessoal, aqui no Brasil a gente tem um enfrentamento brutal de burocracia. É assim, assustador as camadas de burocracia que vocês vão enfrentar na realidade, né, para se executar uma pesquisa aqui no Brasil, e a falta de investimentos. E é um horror, né? Eu não acho que tem que ter dinheiro para todo mundo, né? Porque não é só uma questão de ter dinheiro, não é isso. O dinheiro não resolve, a gente precisa ter boas instruções, né? Muito dinheiro na mão de quem não pensa não resolve nada. Mas a questão é que a gente tem muita gente com um ótimo potencial e não tem recurso mesmo. Então está bem difícil. E com isso a gente tem as descontinuidades dos ciclos, né? As bolsas de pós-graduação, vocês sabem que os valores estão, né, irrisórios, não dá nem para sobreviver nas cidades. Então, assim, como é que fica, né, o investimento, a continuidade dessa plataforma de ciência num país que quer ser protagonista em algo? Então é muito difícil. Vocês precisam contar com essa realidade, mas enfrentá-la, né? E das atividades, né, que vocês vão enfrentar, ensino de graduação, de pós-graduação, extensão, pesquisa, a pesquisa, né, isso aqui é uma visão pessoal, é uma das mais gratificantes. Tá? Agora, lembre que há uma diferença entre ser e estar cientista. Porque pode ser também uma pedra no sapato para quem não quer ser cientista, mas quer ser docente. Porque, dependendo do grupo, o grupo vai exigir que você faça pesquisa. Mas você não pode fazer estando, tem que fazer sendo. Então, prestem um pouquinho de atenção nessa dica que eu estou dando para vocês. Leiam o texto ali que eu recomendei para vocês, que eu acho que vai ajudá-los a entender essa questão. E aí, pessoal, já finalizando aqui, como é que é a realidade de uma instituição de ensino superior? Basicamente, exceto algumas instituições, como a Universidade do ABC, né, eu acho que, se eu não me engano, a Federal da Bahia também já é diferente, a gente vive em caixinhas. Então você tem nesse quadro maior aqui a instituição, seja ela uma universidade, né, ela é separada por centros, ou faculdades ou institutos, essa nomenclatura muda de instituição para instituição, e aí você vai ter centro de ciências da saúde, centro de ciências biológicas, centro de ciências humanas, centro de ciências da engenharia, e por aí vai, né? E dentro desses centros, faculdades e institutos, existem os departamentos. E os departamentos se dividem por laboratórios. E aí, às vezes, um não conversa com o outro. Aquela anomalia, né? Que é muito comum em país subdesenvolvido, né? As pessoas se fecharem, colaborarem pouco, conversarem pouco, infelizmente. Às vezes você tem um equipamento no laboratório à sua porta ao lado que você desconhece. E aí você vai utilizar em um outro centro, porque você desconhece que o colega do lado tem aquele equipamento. Então esse também é uma realidade dentro da instituição brasileira que ela ainda não está tão bem organizada, ela não é tão bem fluida, tá? Isso é heterogêneo, obviamente, né? Tem grupos que já estão muito mais organizados e grupos bem longe de estarem organizados nesse aspecto, tá bom, pessoal? E aí, agora eu estou recortando aqui, ó, né, a sua realidade aqui, ó. Você está em um laboratório.
E aí, pessoal, você chegou, mais uma vez, supondo que você foi acolhido, teve a infraestrutura física disponibilizada para você, ou chegou em um grupo que lhe acolheu, já com a estrutura pronta, com os equipamentos, com os insumos. O que você tem que fazer daqui para frente, né? Você será responsável ou corresponsável desse grupo, desse laboratório, o que muitos conhecem no termo em inglês PI, né? Principal Investigator. E aí começa a sua realidade. É onde você vai colocar o seu plano em ação. Então você vai ter que, né, desenvolver suas atividades de pesquisa, que nada mais são do que execução de perguntas, né? Você vai colocar perguntas, você vai testar perguntas, e seja em qual ambiente for, você vai ter que apresentar essa pergunta por meio de um projeto científico que deve ser aprovado pelo seu departamento. Então não é chegar fazendo o que quer, embora é o que acontece na maioria das vezes. E aqui começa já, né, as burocracias, mas algumas são necessárias. Então você precisa saber se a sua pergunta ela atende ao escopo do departamento. Então pode ter um bate e volta aqui, né? Pode não ser aprovado já de imediato. Aí bate lá num voluntário de iniciação científica à sua porta e fala, ó, quero fazer um projeto assim assado, você tem algo para me oferecer? Você vai falar, tenho. Né? Aí essa pessoa ela já começa a te pressionar. Ah, mas eu quero começar amanhã. Você fala, calma, cautela. Tem uma longa jornada. Então, quando inicia um mestrado, um doutorado, não dá para a semana seguinte começar a trabalhar. Não é assim aqui no Brasil. A gente não tem o grant disponível para escolher o bolsista, né? Aqui você primeiro passa no programa de pós-graduação, monta o projeto, daí que vai dar sequência, entenda as condições. Então, se envolver experimentação animal ou com humano, que é muito comum aqui, né, nesse público que está me ouvindo, tem que ter aprovação por um comitê de ética em experimentação animal ou humana. Aqui pode ter um vai e vem que dura 2, 3, 4 meses, né? Aqui já foi mais 1, 2 meses, então já deram 6 meses. Aí você tem que ter os animais chegando do biotério, pode colocar mais 1, 2 meses, então às vezes é 8 meses para você germinar um projeto. E ele começar a entrar na etapa de execução. Aí o mestrando tá maluco, maluca lá, porque, peraí, como assim? Passaram 6 meses? É isso aí, né? É a maturação do processo. Só que a execução depois ela tem que ser super precisa, cumprindo ali o cronograma, né, que foi proposto. E para isso servem os cronogramas dos projetos, para que seja o que você fará, não o que você gostaria de fazer. E percebam como isso vai ficando muito fácil da gente, né, se ajustar à medida que a gente conhece essas realidades. Então, pessoal, aí você, né, como orientador, orientadora futura, vocês vão ter que prestar contas para o departamento, para os comitês de éticas, para os biotérios, né, relatórios para cada instância. Vocês vão ter uma equipe por trás. Então essa aqui é uma parte da dinâmica daquela fatia chamada pesquisa. E fora isso tem a sua atuação no ensino de graduação e de pós-graduação. E aí, pessoal, tem a parte da administração e gestão, que eu vou inverter um pouquinho aqui, ó. É onde você pode exercer as suas convicções e, né, com base na sua experiência profissional, desenhar como você quer que essa instituição caminhe. Então é um dos pontos de uma pirâmide mais importantes da carreira profissional. É onde você pode legitimamente contribuir para a prosperidade daquela instituição ou não, né? Então depende de quem são as cabeças que estão ali conversando o destino daquela instituição. E eu coloco aqui que é muito poluído por partidarismo ideológico e pouca discussão de atividades fim. Bom, essa é a minha impressão pessoal, né? Alguns podem discordar, mas eu acho importante colocar a minha perspectiva para vocês, tá? Mas acreditando num bom trabalho, vocês terão, então, nesse ponto aqui, a oportunidade de mudar a realidade daquela instituição. E o que uma instituição precisa, pessoal? De reitores, pró-reitores, secretários, diretores, chefes de departamento, coordenadores de ensino, de pesquisa, extensão, comitês de todos os tipos, por exemplo, de ética, colegiados departamentais, de ensino de graduação, de pós-graduação, alguns com gratificação, quando são cargos de maior responsabilidade, outros não. Tudo isso, pessoal, é feito, sabe por quem? Por vocês. Vocês farão isso. Ah, não sabia. Ninguém diz isso pra gente, né? Então, quando vocês chegam numa instituição, vocês também serão gestores. E é um pouco assustador. Por quê? Porque isso aqui pode matar a tua carreira de pesquisa. Ou não, né? Tudo vai depender de como flui, né, essas questões numa instituição. Então, para finalizar, pessoal, para que a gente tenha aí 15, 10 minutinhos de perguntas, né?
Academia, né? Quer dizer, como é que eu tenho visto isso depois de 12 anos? Tudo facilita se você chegar num grupo, leia-se departamento, que é aquela caixinha, né? Competente. Né? Competente do quê? Em que sentido? De ter se preparado para te receber, né? Te acolhido, pensado no perfil que quer trazer e que se preparou, né? Então aí para te receber. E você, obviamente, tendo feito a lição de casa, ter apresentado aquele plano perfeito. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem, mas eu tenho um baita currículo e fui reprovado, ou não fiquei em primeiro. Óbvio, não significa que ter o melhor conhecimento das melhores ferramentas, ter publicado na Nature, isso não quer dizer nada, pessoal. Na minha perspectiva, tá? Às vezes alguém que tem ferramentas menos sofisticadas, publicou em revistas menos renomadas, conhece melhor a realidade. E de uma forma mais sincera, mais franca, apresentou um plano mais execuível. E não é um plano de complexo vira-lata não, tá? É um plano execuível para a realidade, mas apostando em prosperidade. Isso fique claro, né? Que é importante, obviamente, você ter um adicional a entregar àquela instituição. Mas muito cuidado com a soberba, porque número, a princípio, não está definindo mais concurso, felizmente, né? Atualmente. Tá? E a despeito da enorme carga de trabalho, há oportunidades e experiências que as instituições preparadas podem oferecer. Né? Então, assim, é um setor que, apesar de nos exigir muito trabalho, nos afastar de muita rotina social, é onde também a gente pode colher vivências que dificilmente outros trabalhos possibilitarão. Né? Então, é um ambiente, de novo, se você encontrar um grupo bacana, muito propositivo, você vai lidar com um público jovem, sempre a princípio, né, motivado, engajado. Você tem a oportunidade de fazer períodos sabáticos, que é um período que você pode passar fora do seu país, ou dentro do país mesmo, em onde você pode lidar com as colaborações internacionais. Então, tem sim também os seus frutos, obviamente, dentro dessa carreira, que é uma carreira tão bonita, né? Eu acho que pouco valorizada, ao meu ver, né, no nosso país ainda. Em alguns países, como os nórdicos, o pessoal estende um tapete para você quando você diz que é um professor universitário, um pesquisador. A nossa cultura aqui ainda de valoração, começando pelos professores lá do ensino fundamental, né, numa creche, ainda a gente tem muito o que remar aqui nesse país ainda. Mas, pessoal, pergunto a vocês, né? E aí? Prontos aí, né? Para partir para a maratona acadêmica, ajudar esse Brasil a se desenvolver, isso é muito importante, né? Porque, afinal de contas, é uma camada da sociedade onde a gente pode influenciar, não no nível partidário, mas no nível, né, conteudista, no nível de habilidades, de competências, de conhecimento. Eu acho que é um campo aqui fenomenal em que a gente pode colaborar, tá? Dito isso, eu espero que de alguma maneira, né, esse conteúdo ele tenha atendido o enunciado, espero que não tenha ficado em descompasso, espero ter contribuído com alguma informação aí para vocês. Caso alguém queira conhecer um pouquinho mais aqui os nossos trabalhos, esse aqui é o laboratório que eu coordeno aqui, tá certo, com uma equipe. Essa aqui é uma plataforma que eu tenho iniciado juntamente com um professor colega aqui do departamento, que eu aconselho vocês a acompanharem, nos siga aí por gentileza, dá uma forcinha pra gente, né? É onde a gente está tentando trazer alguns insights de metodologia científica e tecnológica. Auedu.ufsc, tá? Dá para encontrar lá no Instagram. E aqui mais uma vez é o blog que eu estou tentando agora aí divulgar também, né? E dependendo dos aportes, das colocações que vierem dos leitores, a gente pode ir discutindo mais temas por meio desse blog. Um agradecimento especial à Sociedade Brasileira de Fisiologia aqui, pessoal, e à Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Fico aberto a perguntas agora.